Filipenses capítulo 1, do versículo 27 até o versículo 30. Diz assim a palavra do nosso Deus: Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém. Irmãos, nas Escrituras Sagradas há uma história muito interessante e muito conhecida da igreja de modo geral. É a história do profeta Elias e dos profetas de Baal. Nessa história existem dois altares. Um altar que foi construído para os profetas de Baal, ao Deus Baal, e um altar construído ao verdadeiro Deus. E sobre esses dois altares foram colocados dois sacrifícios, um sacrifício em cada um. E então lançou-se um desafio. Os profetas iriam orar ao seu Deus, e o Deus que lançasse fogo do céu sobre aquele sacrifício seria o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal oraram até o meio-dia, por todo um turno, e Baal não respondeu. Baal não respondia aos seus profetas. E Elias então ridicularizou os profetas de Baal e tomou a voz para si. E chegou o momento de Elias orar ao seu Deus. E quando Elias ora ao Deus da Bíblia, ao Deus de Israel, ao verdadeiro Deus, Deus lança fogo do céu e consome aquele sacrifício, em uma grande manifestação pública do poder de Deus e da existência do verdadeiro Deus. E depois daquilo, o povo se prostra diante de Deus, reconhece o Deus de Israel como de fato o Deus verdadeiro e reconhecem que Baal é um falso Deus. Depois disso, os profetas de Baal são todos mortos em Israel. Não resta nenhum, mas há um problema. A rainha Jezabel, esposa do rei Acabe, era uma adoradora de Baal, a rainha de Israel. E ela se revolta contra Elias, por Elias estar envolvido naquilo. E ela manda um recado a Elias dizendo: eu vou te matar. E Elias então teme tanto aquela mulher e a ameaça que ele foge. E ele não foge, irmãos, ali para a esquina. Ele não foge para Palmas. Uma viagem que hoje é considerada relativamente curta. Elias foge 40 dias e 40 noites, sem parar, caminhando, até encontrar uma caverna, onde ele entra e se esconde. E Deus, então, vai ao encontro de Elias naquela caverna. E Deus pergunta para Elias: Elias, o que é que tu está fazendo aqui? E Elias diz: Senhor, o povo não te serve mais, o povo matou todos os teus profetas e agora estão querendo me matar. Eu já cansei disso, em resumo é o que Elias disse. Eu já cansei disso, eu desisto. E Elias pede até a morte, se você ler depois lá a história em Reis. Eu cansei, eu desisto, eu estou sozinho e não aguento mais. E Deus então se volta para Elias e diz: Elias, você não está só. Ainda há 7.000 homens que não se curvaram a Baal em Israel, que eu preservei para mim. E Deus então conforta Elias ali, mostra para ele que ele não estava sozinho porque Deus estava com ele, e que ele não estava sozinho porque havia um povo de Deus dentro de Israel ainda, que ainda adorava o verdadeiro Deus.
Elias tinha Deus e o seu povo, e Deus estava lembrando a Elias disso. E Elias então sai daquele sofrimento, sai das suas angústias e retorna para a sua vida. E continua o restante da sua vida de profeta. Talvez, irmãos, você já tenha passado por situações como essa de Elias, ou esteja passando. A vida vinha toda certinha, vinha tudo dando certo. Seu relacionamento com Deus estava ótimo, como estava o de Elias, que até fogo do céu ele orou e Deus mandou. E ele viu o poder de Deus. Mas aí vem os problemas, vem as angústias, vem o sofrimento. E a nossa tendência muitas vezes é agir como Elias agiu. Pensarmos que estamos sozinhos, desamparados, que ninguém nos ajuda, que Deus não está mais conosco. Mas nesse texto que nós acabamos de ler, nesse trecho da palavra de Deus, Deus nos lembra e nos lembrará nesse texto de que Ele está conosco e o povo dele também está conosco. Deus nos lembrará nesse texto que nós podemos perseverar em nossas lutas, porque nós temos o auxílio de Deus e o auxílio do povo de Deus, como Elias tinha. E Paulo nos ensina aqui, irmãos, isso. Primeiro, do versículo 27 ao 28, ele vai nos ensinar que nós podemos perseverar em nossas lutas, porque temos o auxílio do povo de Deus. E no restante do texto, do finalzinho do 28 até o 30, a palavra de Deus vai nos ensinar que nós podemos perseverar em nossas lutas, porque temos o auxílio de Deus em nossas vidas. Veja como o texto começa aí. Paulo começa com uma palavra muito importante nesse texto e em toda a carta de Filipenses: vivei. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Essa palavra, irmãos, ela significa viver como um cidadão, ser um cidadão, ter uma cidadania, uma identidade com o lugar que se mora. Como nós somos cidadãos brasileiros ou cidadãos tocantinenses, por estarmos aqui. Essa palavra significa isso. Não é um viver qualquer, mas viver como cidadão. E aqui nesse texto ela tem uma ideia dupla. Paulo está de olho em duas cidadanias aqui. Primeiro, ele está olhando para os filipenses como cidadãos romanos, porque a cidade de Filipos era uma colônia romana. Aqueles que moravam ali, em sua grande maioria, eram cidadãos romanos. E ter cidadania romana naquela época era algo de grande valor. Era algo que as pessoas se orgulhavam, porque existiam pessoas dentro do império que eram bárbaros, que não tinham a cidadania romana e por isso não tinham alguns direitos, mas os filipenses tinham. Os filipenses eram cidadãos romanos. Mas Paulo está lembrando a eles aqui outra cidadania também, a cidadania dos céus. Paulo está lembrando ele algo que Paulo vai tratar com mais detalhe lá em Filipenses 3:20, quando ele vai dizer para os filipenses que eles não são cidadãos desse mundo, mas de uma pátria celestial. Paulo está lembrando aqui logo de início que os filipenses e nós devemos viver neste mundo como bons cidadãos do lugar em que estamos, mas acima de tudo, como cidadãos dos céus, como membros da pátria celestial. Portanto, quando Paulo afirma aqui, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, é isso que ele quer dizer. Vivam como cidadãos de Deus, como filhos de Deus. Outra informação desse verbo, irmãos, vivei ou vivam, dependendo da sua tradução, é que esse verbo aqui ele está no imperativo. É uma ordem do apóstolo. É uma ordem de Deus. Não é uma opção viver de modo digno do Evangelho de Cristo. É uma obrigação de todo crente. É obrigação minha e sua vivermos neste mundo de uma forma digna do Evangelho. E viver neste mundo de uma forma digna do Evangelho
em um mundo tão difícil que vem contra nós o tempo todo, é uma vida que exige perseverança. É uma vida que exige que nós não venhamos desistir facilmente da caminhada. E isso está expresso por Paulo na segunda parte do versículo 27. Veja na sua Bíblia quando ele diz: para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo tinha, irmãos, esperança de estar com os filipenses mais uma vez. Quando ele diz aqui, pode ser que eu vá, pode ser que eu não vá. Se você olhar um pouco antes do versículo 27, Paulo tinha essa dúvida também. Ele não sabia se iria sair da prisão, porque ele poderia ser condenado à morte. Nós já estudamos sobre isso. Ele não tinha certeza se um dia estaria com os filipenses de novo. Mas uma coisa ele está certo. Ele indo até eles ou não indo, os filipenses têm que estar firme e lutando pela fé evangélica. Eles devem lutar. E a palavra firmes aqui, irmãos, significa ter um compromisso com uma crença. No original é isso que significa. Paulo está dizendo que eu quero ouvir de vocês que vocês estão comprometidos com a fé, comprometidos com a crença. E esse compromisso, irmãos, exige esforço próprio, um esforço consciente, um esforço de cada cristão para estar firme na crença em Deus, para estar firme na fé. As pessoas pensam muitas vezes que fé é como se fosse uma mágica. É um abracadabra, né? Eu falo e as coisas acontecem. Que fé é não agir, que fé é não fazer nada, que fé é tão somente crer. Mas se você vê o que Tiago fala na sua carta, ele vai dizer que a fé sem obras é morta. A fé bíblica envolve um esforço voluntário e consciente daqueles que têm fé. Aqueles que têm fé devem lutar pela sua fé. Devem lutar pela fé que Deus deu a eles. E essa fé, irmãos, que temos, então, não é uma mágica, não é algo romântico, é algo que nos leva a viver uma guerra. É algo que nos leva a viver em lutas constantes, em lutas no meio dos nossos sofrimentos. Aquele que não luta pela sua fé estará fadado a ter uma fé vacilante, a ter uma fé que não o move em direção a Deus, a ter uma fé que, de acordo com as Escrituras, é até mesmo uma falsa fé, porque não mexe com o seu ser, porque não leva o seu ser para a batalha pela crença em Deus, pelo serviço a Deus. Talvez os seus sofrimentos tenham sugado as suas forças. Talvez você não tenha vontade de ler a Bíblia, vontade de orar, vontade de meditar nas promessas de Deus quando está enfrentando dificuldades, como Elias fez, como vimos agora, como ilustração. E muitas vezes nós estamos assim, diante dos nossos sofrimentos, em vez de buscarmos ao Senhor e lutarmos pela nossa fé, nós desanimamos, caímos em desânimo e achamos que a fé não pode resolver nada. E então nós passamos a tentar resolver os problemas com a nossa própria força, a buscar a solução para as coisas, o que não é errado, de forma nenhuma. Nós temos que buscar solucionar as dificuldades que aparecem diante de nós. Mas nós não podemos cair no erro de gastarmos toda a nossa força em tentarmos resolver as coisas aqui, enquanto ficamos sem força alguma para lutarmos pela nossa fé e pela nossa crença em Deus. A nossa vida não diz respeito apenas a este mundo, mas ao outro mundo também.
E a nossa força tem que estar dedicada, acima de tudo, à preservação da fé evangélica. A lutarmos para prosseguirmos na nossa confiança em Deus. Quando nós colocamos, irmãos, a força na solução apenas, quando nós buscamos resolver as coisas por nós mesmos e esquecemos da nossa fé, nós passamos a agir de uma maneira centrada demais no nosso eu. Nós esquecemos de Deus, nós esquecemos dos outros, e é mais fácil viver assim, porque nós somos seres que naturalmente nós não queremos depender de ninguém. Nós queremos ser autossuficientes. Se pudéssemos, não dependeríamos de Deus, seríamos o nosso próprio Deus e não dependeríamos das outras pessoas. Seríamos só nós e nós mesmos no mundo. E quando agimos buscando apenas na nossa força, nós então passamos a nos perguntar e a nos dizer: ninguém me procura, ninguém cuida de mim, Deus não se importa comigo. E passamos a pensar que estamos sozinhos, quando na verdade nós nos colocamos sozinhos desde o início com as nossas atitudes. Quando na verdade fomos nós que não procuramos os outros por ajuda. Quando na verdade fomos nós mesmos que não procuramos a Deus. Nós escolhemos estar só e depois, nas consequências da solidão, nós começamos a querer culpar os outros, quando muitas vezes fomos nós mesmos que escolhemos a solidão sem nem nos darmos conta disso em muitos momentos. A nossa luta, irmãos, não deve ser uma luta solitária. Para nós perseverarmos na nossa fé, para nós perseverarmos nessa vida, nós temos o auxílio do povo de Deus. No verso 27 ainda, Paulo diz que nós devemos ficar firmes, dizendo aos filipenses e a nós também. Firmes como? Como firmes? Paulo então diz: em um só espírito, como uma só alma, lutando como? Juntos, não sozinhos, não separados, não isolados, mas juntos. E Paulo enfatiza aqui a unidade quando diz um só espírito, uma só alma, juntos, enfatizando que nós não vivemos firmes sozinhos, que Deus não projetou a nossa fé e a nossa caminhada nesse mundo para ser alcançada, conquistada, desenvolvida em um caminhar solitário. Esse não é o projeto de Deus para o seu povo. Esse não é o projeto de Deus para a sua igreja. Deus não nos enviou a este mundo, irmãos, para sermos cidadãos isolados, lutando sozinhos. Não existe guerra de um homem só. Não há guerra em que apenas um homem trava sozinho. No exército de Deus não há soldados solitários. Não há. Não há heróis solitários na igreja de Deus. Deus nos salvou para fazermos parte do seu povo, da família de Deus, da família de Cristo, do exército de Deus que luta em unidade de alma, que luta juntos, todos juntos. Há igrejas, irmãos, em que as pessoas se reúnem todas as semanas. Elas se veem uma vez, 2 vezes na semana, se cumprimentam, mas não passa disso. Morre aí o relacionamento entre os irmãos. Cada irmão, na verdade, parece ser uma ilha no meio do oceano, isolados uns dos outros. E essas igrejas imaginam muitas vezes que estão vivendo a comunhão. Comunhão, uma palavra muito propagada no meio evangélico. Até mesmo o termo bíblico não, na verdade, melhor dizendo, o termo grego dessa palavra é muito conhecido também. Koinonia, comunhão. Muitos falam e acham que vivem a comunhão pelo simples fato de estarem juntos,
no mesmo lugar, de estar em alguma atividade onde apenas se veem e se cumprimentam, mas as pessoas não vão além disso, não desenvolvem relacionamentos, não visitam as casas uns dos outros, pastores não visitam as ovelhas, as pessoas não compartilham suas lutas, seus dissabores, ninguém ajuda ninguém e ninguém é ajudado por ninguém. O relacionamento dos membros fica no graça e paz e no boa noite e no tchau. E se resume a isso. A verdadeira comunhão da igreja, irmãos, vai bem mais longe, vai bem mais fundo do que isso. Volte sua Bíblia aí um pouquinho, em Filipenses capítulo 1, e veja do versículo 3 até o versículo 5, como aqui se trata de comunhão também. Paulo diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Agora preste atenção aqui no verso 5. Pela vossa cooperação no Evangelho. No original grego, essa palavra cooperação é a palavra koinonia, é a palavra comunhão. Paulo está dizendo aos filipenses: olha, eu estou agradecendo a Deus por vocês, pela vossa comunhão comigo, desde o primeiro dia até agora. Nós já estudamos esse texto. Essa comunhão aqui não era o boa noite apenas, não era o estar junto. Paulo estava em Roma, a 1.200 quilômetros de distância de Filipos, e ele está dizendo para aqueles irmãos: obrigado pela comunhão de vocês até agora. Como assim? Eles não estão juntos? Como é que pode ter comunhão? Porque comunhão não é estar junto fisicamente apenas, irmãos. Comunhão é estar junto na mesma luta, no mesmo sofrimento. É vida com a vida. É entender que a vida do outro faz parte da minha e que a minha vida faz parte da dele. É entendermos que a luta do outro também é a minha luta. E os filipenses estavam com Paulo na prisão, enviando ajuda, enviando recursos, enviando irmãos para estarem com ele. E por toda a vida foi assim, uma comunhão de lutas. Essa é a verdadeira comunhão das Escrituras. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja deve ser formada por pessoas que dependem umas das outras. Porque se é um corpo, é isso que deve acontecer. Eu não vivo sem meu braço. Se a minha perna faltar, eu sinto falta. Qualquer parte do meu corpo, se faltar, eu vou ter grande prejuízo. Grande prejuízo. E Deus nos fez como igreja, como um corpo. Nós somos um corpo e temos que entender que se somos um corpo, quando eu luto pela vida do meu irmão, eu estou lutando por mim mesmo. Não é isso. Se o meu braço adoecer, se eu pegar uma infecção e eu lutar pelo meu braço para que ele vença isso, para que ele seja curado, eu estou lutando por mim mesmo. Assim é a igreja. Lutar uns pelos outros é lutar por si mesmo. Talvez você esteja dizendo: pastor, isso aí é utopia. Isso aí não existe não. Não tem como viver uma igreja nesses termos. Talvez você venha de contextos ou conheça contextos como o que eu acabei de falar. Em igrejas que não se preocupam. Pessoas que não se preocupam umas com as outras. Pessoas que não se relacionam. Mas nós, irmãos, se vemos nas Escrituras Deus dizendo que Ele providenciou o seu povo como auxílio para as nossas vidas, se Deus está dizendo isso, e Ele é o Deus verdadeiro que não pode mentir, então isso é possível de acontecer. Então é possível sim vivermos a vida cristã lutando pelos outros e tendo irmãos que também lutem por nós quando nós precisarmos.
nós precisamos olhar para nós mesmos. Nós estamos começando esse trabalho. Nós estamos iniciando uma nova igreja. E a pergunta é: que igreja seremos? A pergunta é: como viveremos? Será que estamos prontos para lutarmos uns pelos outros? Será que estamos prontos e dispostos a vivermos a unidade cristã, entendendo que cada um que chega aqui, senta nessas cadeiras e congrega conosco e faz parte deste corpo de Cristo aqui, essa pessoa faz parte também das nossas vidas? De que a vida do outro é a minha vida também? Um dia eu ouvi um pastor falando uma coisa interessante, eu nunca me esqueci. O irmão está passando por lutas, alguém chega para ele, pergunta, tentando ajudá-lo, e às vezes o irmão é orgulhoso, não quer nem contar para ninguém que está passando dificuldade. Mas o outro irmão sabe, chega e diz: irmão, você está passando por isso? E o irmão lá no auge do seu orgulho diz: vá cuidar da sua vida. O que é que você tem a ver com isso? Qual resposta nós temos que dar? Você é minha vida. Essa é a resposta bíblica. Você é minha vida. Você faz parte da minha vida. Se Deus colocou você na minha vida, na minha igreja, onde nós estamos, se somos corpo de Cristo, você é a minha vida. Isso é igreja, irmãos. Isso é igreja à luz das Escrituras. O auxílio de Deus, o auxílio do Senhor, através do seu povo, para nos ajudar em nossas lutas, em nossos sofrimentos, em nossas angústias. Deus nos mostra que deve ser assim. Contudo, irmãos, para lutarmos nessa unidade, para vivermos uma igreja assim, nós precisamos organizar as nossas vidas com esse objetivo, com esse tipo de objetivo. Nós temos que ter estratégias pessoais para que nós possamos desenvolver relacionamento entre nós. Vir à igreja, conhecer os irmãos, conversar com os irmãos, saber como está a vida, chamar o outro irmão para ir na nossa casa, ir na casa do irmão, criarmos relacionamento, depositarmos confiança e sermos confiáveis aos outros e crescermos juntos como igreja, estando sempre dispostos a lutar pelos outros e também livres do nosso orgulho de autossuficiência, desejando que Deus cuide de nós através dos outros também. Nós precisamos ser proativos, irmãos, em buscar esses relacionamentos, em orar uns pelos outros, em organizar a nossa vida de modo que os outros façam parte dela, que os irmãos façam parte dela. Pensar na nossa casa também como um lugar onde nós temos que receber pessoas, sermos hospitaleiros, recebermos os pastores da igreja, os irmãos da igreja, conhecermos, fazermos parte e vivermos aquilo que a Bíblia diz, que nós somos família de Deus. Se nós não buscarmos, meus irmãos, nos aproximar uns dos outros, se não buscarmos conhecermos uns aos outros e criarmos relacionamentos firmados em Cristo Jesus, nós estaremos abrindo mão do auxílio que Deus providenciou para que Ele cuide de nós através da igreja. Há um provérbio na Bíblia, que eu não vou lembrar a referência, que diz que na angústia um amigo se faz um irmão. E muitas vezes nós estamos em angústia e buscamos os amigos que se farão nossos irmãos para nos ajudar. E então não encontramos. E nos perguntamos por quê.
Porque muitas vezes somos nós que não buscamos ter os amigos que no momento da angústia se fariam irmãos para nós. Nós nos isolamos, nós vivemos a igreja de forma secreta quase. Nós chegamos, sentamos, vamos embora e não nos relacionamos com ninguém. E não criamos afeto, laço. Não criamos relacionamentos cristãos. Além de lutarmos, irmãos, uns pelos outros, nós também devemos lutar contra os adversários da igreja. Veja o versículo 28, o que Paulo diz aí no início. Ele diz: e que em nada estáis intimidados pelos adversários. A palavra intimidados aqui significa ficar assustado, apavorado, ter medo. Paulo deseja que os filipenses não tenham medo. Vivam sem temores dos adversários. Mas que adversários eram esses? Que adversários os filipenses estavam enfrentando aqui? Há dois tipos de adversários possíveis que os filipenses estavam enfrentando. Primeiro, por estarem em uma colônia romana, eles viviam em um ambiente pagão, onde existia o culto ao imperador de Roma. E eles, por serem cristãos, não cultuavam o imperador. E é muito provável que eles sofressem perseguição por causa disso. Em segundo lugar, existia também entre os filipenses judaizantes, falsos mestres ensinando falsas doutrinas. Você pode ver isso em Filipenses 3, versículo 2 e 3, Paulo falando da circuncisão, daqueles que estavam entre os filipenses ensinando falsas doutrinas. Os filipenses, portanto, irmãos, não deveriam temer esse tipo de oposição. A luta contra os adversários não poderiam fazer com que eles retrocedessem, com que eles desistissem, com que eles abandonassem a fé. Na verdade, Paulo diz que as lutas eram prova de que eles estavam salvos, de que eles foram salvos por Deus. Veja o que Paulo diz aí no restante do versículo 28. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Aquilo que para os adversários da igreja, irmãos, parece ser a perdição da igreja, na verdade, é a salvação da igreja. E isso ainda hoje. Ao mundo, por exemplo, em nosso tempo, como sempre existiu em todas as épocas, que olha para a igreja e diz que a igreja está perdendo a vida. Olha para os crentes e diz: rapaz, esse pessoal aí não aproveita a vida, não aproveita os prazeres, não aproveita nada dessa vida, estão se perdendo, estão perdendo o melhor da vida. Não é isso que dizem? Estão perdendo os prazeres da vida. Mas na verdade é o contrário. Nós perdemos esta vida porque temos uma outra vida. Nós perdemos as vontades e os prazeres mundanos para ganharmos uma morada celestial e prazeres eternos. Nós perdemos a vida nesta terra para ganharmos uma vida no céu. O que perdemos aqui é prova de que Deus nos salvou. O mundo, irmãos, a cada dia trata a igreja como uma instituição que não ama as pessoas, uma instituição intolerante, que está caminhando para a perdição, que está arcaica, atrasada, que não acompanhou o mundo. É assim que a igreja é vista, como uma instituição perdida, que passou o seu tempo. Muitos na igreja assim. Mas isso também, na verdade, é prova de que a igreja está salva. Isso é prova de que a igreja serve ao Deus que nunca mudou, que mesmo que o mundo mude, a igreja permanece a mesma, porque Deus não muda. É prova de salvação e não de perdição.
Nós não podemos, irmãos, temer o mundo. Não podemos temer os sofrimentos que o mundo nos causa e desistirmos da caminhada cristã. Mas nós devemos nos unir e nos encorajarmos uns aos outros e seguir em frente, lutando pela fé evangélica. Deixe-me dar uma ilustração para vocês do que é ajudar o irmão ou ser ajudado, receber ajuda na luta contra os adversários. Lá em casa tem um corredorzinho bem estreito do lado da casa, entre a casa e o muro. E o Arthur, bebê ali de 1 ano, meu filho, gosta de andar nesse corredor. Quando a gente abre o portão é o primeiro lugar que ele vai. Ele gosta de caminhar ali. Mas tem umas plantas ali que nasceram devido à chuva, nasceram umas plantas. E ele, por não entender ainda as coisas, quando ele vai passar e o vento sopra e a planta se movimenta, ele fica com medo. Ele começa a chorar olhando para a planta e não segue a caminhada mais. Eu vou lá então, fico do lado dele, pego na mão dele e ele passa, desconfiado, olhando de lado para a planta, mas passa sem chorar, porque eu estou ali do lado dele, ajudando o meu filho a lutar contra aquilo que para ele é o quê? Um adversário, algo que causa temor nele. Assim é a nossa vida cristã, irmãos. Quando o mundo vem contra nós, quando nós somos bombardeados com as tentações de Satanás, com a incredulidade do nosso coração, quando a nossa fé vacila, nós temos sim que chorar como uma criança e buscar ajuda, quem possa pegar no nosso braço, caminhar conosco, para que nós possamos vencer os temores e os medos que esse mundo nos causa. E a igreja é um instrumento que Deus deu para os seus filhos, para que eles recebam esse auxílio. É buscar um irmão em quem eu confio, é buscar os pastores da igreja, é buscar o auxílio de Deus, que Deus providenciou para que eu seja cuidado e tratado por outras pessoas nas minhas lutas contra os meus adversários. A igreja, os irmãos, nós perseveramos, nós prosseguimos, nós continuamos, porque temos irmãos que foram salvos por Deus, outros filhos de Deus que caminham conosco, que nos auxiliam e que nos ajudam. Em segundo lugar, irmãos, nesse texto, Paulo nos ensina que nós podemos perseverar, porque nós também temos, acima de tudo, o auxílio do próprio Deus. Veja aí o final do versículo 28. O que Paulo diz? E isto da parte de Deus. O que da parte de Deus? Ao que Paulo se refere aqui, o que é que vem da parte de Deus? Paulo não se refere apenas à palavra salvação que vem anteriormente no texto, que vem imediatamente antes dessa expressão, e isto vem da parte de Deus. No original grego, dá-se a entender que Paulo está falando de tudo que ele disse antes. A vida vem da parte de Deus. A vida no mundo, as lutas no mundo, os sofrimentos no mundo, as dificuldades nessa vida, tudo o que acontece conosco vem da parte do Senhor. A vida cristã, as coisas que enfrentamos aqui, a coragem para prosseguirmos, para vencermos, para não temermos os adversários, tudo que Paulo falou, ele diz agora: isto vem da parte de Deus. A nossa esperança também vem da parte de Deus. Deus está no controle das nossas vidas, irmãos. Paulo deixa isso ainda mais claro no versículo 29. Veja o versículo 29 aí. O que Paulo diz? Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele.
Tenha muita atenção aqui nesse versículo. Esse versículo 29, Paulo traz uma certeza, uma verdade esclarecedora para as nossas vidas. Para que nós possamos ver os sofrimentos de uma maneira que hoje poucos veem. Paulo está dizendo que Deus nos salvou pela graça, por meio da fé em Cristo, mas que os sofrimentos que vêm sobre nós, quando nós padecemos por sermos cristãos, quando nós padecemos por Cristo, isso também é graça. Mas o que é graça, meus irmãos? Graça é um favor de Deus. Graça é uma bênção de Deus. Graça é algo que Deus nos dá sem que nós merecêssemos. Algo bom que Deus nos dá sem que nós merecêssemos. Mas como assim? Paulo está dizendo que os sofrimentos, que o padecer com Cristo neste mundo é graça, é uma bênção. Como pode ser isso? Como o sofrimento pode ser uma ação da graça de Deus sobre nós? Em primeiro lugar, irmãos, Deus, preste atenção nisso aqui, preste bem atenção nisso aqui. Deus nunca nos dá o verdadeiro sofrimento que nós merecemos. Deus nunca nos dá o sofrimento que nós merecemos. Eu e você, nós somos pecadores. Eu e você nascemos pecadores, porque Adão pecou, todos pecaram e nascem mortos no pecado. Nós merecíamos, pelos pecados que cometemos na vida, e por causa do pecado de Adão, nós merecíamos uma condenação eterna. Nós merecíamos passar a eternidade em um sofrimento no mais profundo inferno. É isso que merecíamos. Mas Deus agiu com graça. Deus agiu com misericórdia. Deus enviou o seu Filho ao mundo para derramar o seu sangue precioso, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Deus nos deu a salvação pela graça. E foi esse Deus, irmãos, que nos colocou neste mundo. E os sofrimentos que nós passamos aqui são muito pequenos diante do sofrimento que nós merecíamos. Os sofrimentos que recebemos são graça de Deus nesse sentido. É Deus com sua mão poderosa que está dosando as nossas vidas e guiando as nossas vidas e dando as batalhas que nós enfrentamos nesta vida. É Deus quem está controlando. Nós estamos aqui, irmãos, para cumprirmos uma missão designada por Deus. Deus nos salvou por meio de Cristo para vivermos o que Ele deseja para as nossas vidas. Deus nos fez um membro do seu exército. E como um bom general e perfeito general que Ele é, Deus sabe as batalhas que cada um de nós pode enfrentar. E Deus coloca as nossas vidas diante dessas batalhas neste mundo, para que nós lutemos no nome dEle, por amor a Ele e em nome de Cristo. E quando nós lutamos, mesmo sofrendo, Deus está controlando as nossas vidas e cuidando das nossas vidas em meio a esses sofrimentos. Em segundo lugar, irmãos, o sofrimento é graça de Deus, porque através desses sofrimentos nós nos unimos à obra de Cristo. É o que Paulo diz aí. Nós padecemos por Cristo, nós padecemos com Cristo. Cada vez que nós, irmãos, como filhos de Deus, sofremos aqui, nós sentimos na nossa pele o que é sofrer neste mundo, sendo alguém que conhece a Deus e que foi salvo por Deus.
Nós sabemos um pouco do que foi para Cristo enfrentar esta existência, sofrer injustiças, sofrer a condenação, receber sobre si uma morte de cruz, ser morto, traspassado, chicoteado, cuspido, ferido. Quando eu e você sofremos neste mundo, o nosso sofrimento aponta para o sofrimento muito maior que Cristo passou. Nós nos unimos a Cristo, sofrendo as dores desse mundo como Ele sofreu. Nós sentimos as dores do Senhor, nós somos lembrados que um dia Ele veio aqui, que um dia Ele veio sofrer. E estar unido com Cristo, irmãos, significa também estar unido com o seu povo neste mundo. É o que Paulo nos diz no versículo 30, no final do nosso texto. Paulo diz aos Filipenses: pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e agora ouvis que é meu. Os filipenses viram Paulo sofrendo, quando Paulo foi açoitado e preso lá em Filipos, isso está lá em Atos 16, e agora eles estão vendo Paulo preso em Roma. E olhando para isso, irmãos, Paulo diz: vocês já viram os meus sofrimentos até aqui, mas saibam que o combate que vocês filipenses estão enfrentando em Filipos é o mesmo que eu enfrento. Paulo e os filipenses estavam juntos, sofrendo por Cristo e em nome de Cristo neste mundo. Todo cristão nesta terra sofre, irmãos. Assim como um peixe sofre fora do mar, nós sempre sofreremos nesse mundo, porque nós não fomos criados para vivermos aqui. Nós fomos criados para vivermos no céu. Os nossos sofrimentos aqui nos unem aos sofrimentos de Cristo e nos unem também ao sofrimento do seu povo em toda a história. O exército de Deus, os filhos de Deus estão nessa terra para lutar em nome de Deus, para guerrear contra este mundo em nome de Deus. E nós seremos feridos certamente, nós seremos chicoteados também certamente, nós teremos dores nesta vida, mas o nosso general está conosco. Deus é o nosso escudo, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso auxílio, Deus é o nosso socorro bem presente em todos os momentos. Os olhos de Deus estão sobre nós. Talvez você esteja lutando e não tenha visto os frutos da sua luta. Mas não desista. Jamais desista por aquilo que você vê neste mundo apenas. A nossa luta é uma luta que muitas vezes, e na maioria das vezes, trará frutos no futuro, e não de forma imediata. Nós devemos, irmãos, lutar como um agricultor. Eu gosto muito dessa ilustração. Imagine um agricultor no sertão nordestino. Terra arrasada, terra seca. Aquele homem pega suas ferramentas, começa a lavrar a terra, começa a plantar as sementes, e alguém chega para ele e diz: meu senhor, o que é que você está fazendo aí? Você não está vendo essa terra, não? E aquele senhor olha para a pessoa e diz: eu tenho fé que Deus mandará chuva. E ele continua lavrando a terra, ele planta tudo e ele vai para casa. E Deus então, na sua providência, manda a chuva, a lavoura cresce e aquele senhor pode colher a sua lavoura e os frutos do seu trabalho. Essa é a luta do cristão nesse mundo, irmãos. Muitas vezes nós estamos em terra arrasada. Muitas vezes nós estamos em momentos que parece que nada vai dar certo. Mas nós temos que pegar as ferramentas que Deus nos deu e lavrar a terra e trabalhar e orar e confiar e labutar, crendo que Deus mandará a chuva sobre as nossas vidas.
crendo que o Senhor dará o fruto do nosso trabalho neste mundo. Assim como o Senhor, irmãos, o Senhor Jesus Cristo venceu a cruz, assim como Ele colheu no final os frutos do seu penoso trabalho e venceu os sofrimentos dessa vida e foi elevado aos céus vitorioso, nós também colheremos os frutos eternos dos nossos sofrimentos aqui. Chegará o dia da nossa vitória. Chegará o dia da nossa libertação. Chegará um dia que o nosso general que nos enviou para esta luta dirá: chegou a hora de você deixar a guerra. Chegou a hora de você deixar as fileiras do exército de Deus na terra e ir ao céu para o descanso eterno, onde não há mais sofrimento. Essa hora chegará, irmãos. E é para esse momento que nós olhamos, que nós colocamos os nossos olhos para o dia em que a chuva virá e nós entraremos no céu, alegres e contentes, para colhermos os frutos eternos das nossas lutas, dos nossos dissabores e dos nossos sofrimentos. O dia em que receberemos das mãos de Cristo os frutos do nosso trabalho neste mundo. Nisso reside a nossa confiança. E até esse dia chegar, irmãos, nós continuamos as nossas lutas e os nossos sofrimentos nesta terra, guardando em nosso coração aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu e por isso nós seremos vencedores no final das nossas vidas. O nosso final, irmãos, é um final vitorioso e ninguém pode tirar a vitória das nossas mãos, porque ela foi conquistada por Cristo, o nosso Senhor, o Filho de Deus. Que Deus vos abençoe, irmãos. Vamos orar.